40 pessoas dentro de uma cela, vários dormindo no chão. Descaso, falta de vontade política, falta de coragem política. O Brasil, ele trabalha com uma lógica que é a verdadeira lógica do absurdo. 8.000 detentos só no Pavilhão 9, 2.500. Determinadas cadeias desse país não deixam nada a desejar, campos de concentração. As pernas tremem mesmo, porque você vê a morte. Ele, com certeza absoluta, sai pior. Antes de entrarmos no tema principal, que é encarceramento em massa, devemos saber que este assunto está diretamente ligado ao preconceito e à desigualdade. A autora Juliana Borges nos mostra isso em seu livro, quando ela fala sobre os períodos do Brasil. Brasil Colônia, Brasil Império e Brasil República, onde leis foram criadas para diferenciar os escravos e seus senhores, negros e brancos, e até mesmo criando a lei da vadiagem. Implantada no governo de Getúlio Vargas, essa lei prevê prisão para quem se entrega habitualmente à ociosidade, estando em condições de trabalho. Sabemos que a falta de recursos, de uma boa educação e condições básicas de vida levam muitas pessoas para caminhos errados, assim se tornando vítimas das próprias escolhas e perdendo, a sua liberdade. Aqui vamos mostrar problemas que são enfrentados antes e depois das prisões, problemas no judiciário e os preconceitos que as pessoas vêm sofrendo. O sistema prisional brasileiro enfrenta graves problemas estruturais, desde a falta de recursos humanos e infraestrutura adequada, a superlotação das celas, o domínio do sistema por facções criminosas, a insalubridade, a proliferação de epidemias e até o consumo de drogas nas unidades. Conforme informações do banco de dados World Prison Brief, o Brasil comporta a terceira maior população prisional do mundo, com índice superado somente pelos Estados Unidos, com 2,1 milhões de presos, e pela China, com 1,6 milhões. Em 2021, a população carcerária brasileira registrou a sua primeira diminuição desde 2014, e ainda assim as penitenciárias estão cerca de 54,9% acima da sua capacidade. De acordo com o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias Infopem, baseado em dados de junho de 2016, a população prisional chegou a 726.712 presos para 368.049 vagas disponíveis. Hoje, são 682.100 vagas, mas a capacidade é para 440.500. O total, entretanto, não considera os presos em regime aberto e os que estão em carceragens de delegacias da Polícia Civil. Se forem contabilizados esses presos, o número chega a cerca de 750 mil no país. Com falta de vagas e de infraestrutura adequada de servidores e na ausência de gestão mais consistente, o poder das facções cresce dentro dos presídios, substituindo então a presença do Estado. O governo não dá material de limpeza, de higiene e alguns itens de alimentação, então assim permite que as famílias levem isso aos presos, a tal chamada sacolinha, que acaba virando um comércio dentro das prisões. As famílias de alguns presos, no entanto, não têm condições para levar a tal sacolinha, e aí entram os financiamentos das facções. Elas entram com materiais escolares, medicamentos e às vezes até com advogados. Roubei, o carro e o posto e fui preso. Aí, graças a Deus, hoje em dia, parei com tudo, regenerado, Como é que foi arrumar emprego quando você saiu? Até hoje ainda não consigo. Consegui agora de motoboy, porque é uma profissão que eles não pedem antecedente. Eu sou contador formado, e não consigo arrumar emprego nem de ajudante das empresas, Fui em 10 empresas. Não aceitaram por causa da antecedência. Fiquei 11 anos e 9 meses preso. Essa aqui é a carteirinha do regime aberto do Eduardo. Cada vez que você vem assinar, eles te dão um carimbo com uma nova data de retorno. O único recurso que eu tenho é uma vez por semana na feira, dia de domingo. Ainda porque o pessoal que olha... Você trabalha lá como feirante? Eu olho trabalhar como cuidador de carro, franelinha. É o único sustento que eu tenho. Atualmente, ainda existe um enorme preconceito com ex-detentos, preconceito que dificulta muito a reintegração dessas pessoas na sociedade. Uma das principais dificuldades que eles enfrentam é a falta de oportunidade no mercado de trabalho. Mesmo que o governo ofereça vantagens financeiras às empresas contratantes, a maioria das pessoas não querem contratar alguém com ficha criminal, porque julgam que, tendo cometido algum crime no passado, a pessoa provavelmente vai cometer outro crime no futuro.
Esse é também um dos motivos que leva à reincidência, já que o mundo do crime está sempre de portas abertas e é mais fácil recorrer a ele do que achar alguém disposto a dar uma oportunidade de emprego. Para facilitar a reintegração do ex-detento na sociedade, é crucial que o restante das pessoas entendam que ele já cumpriu sua pena e que merece uma nova chance para reconstruir sua vida. Mas, ao invés disso, as pessoas tendem a criticá-los pelos erros do passado e acabam dificultando o caminho desses indivíduos que estão em busca de uma vida melhor e fora da criminalidade. Em todo o sistema judiciário brasileiro, quase 74 milhões de processos aguardam julgamento. Além da lentidão, outro desafio é aumentar o número de penas alternativas. Um dado positivo apresentado pelo Conselho Nacional de Justiça aponta que a conciliação ajudou a reduzir a entrada de processos no ano passado. O relatório tem notícias boas e ruins. A melhor é que a Justiça julgou mais casos do que recebeu no ano passado. Foi a primeira vez que isso aconteceu desde 2010. O problema é que o estoque de processos que ainda não foram julgados é de quase 74 milhões. Um deles é o do Mailen, que tenta uma conciliação. Ele fez uma compra pela internet, mas só recebeu uma parte do produto. Eu demorei mais de 4 meses para ter uma audiência marcada. Então, mais de 4 meses para uma primeira audiência de conciliação. A audiência de conciliação, quando ela é frustrada, demora mais 3 meses para você ter a demanda realmente avaliada pelo juiz. Então, realmente não se efetiva aquilo que a gente precisa, né? Que é uma justiça que se faça presente, que dê um retorno ao cidadão, que é uma justiça muito cara e que no dia a dia a gente não vê esse retorno, né? E olha que a conciliação é uma das apostas da Justiça para diminuir a lentidão. Na média, 11% dos conflitos são resolvidos por acordo. O índice sobe na Justiça do Trabalho, 25%. O número de ações ajuizadas no Brasil é extraordinário para qualquer país do mundo. Não é? Agora precisamos encontrar soluções criativas e, sem sombra de dúvidas, a conciliação é um caminho extremamente importante no qual se tem buscado investir, inclusive com a utilização de meios eletrônicos para facilitar o contato e o entendimento entre as partes. A principal conclusão do estudo é que a justiça brasileira continua lenta. A média para finalizar um processo é de mais de 7 anos na Justiça Federal e de quase 9 anos na Justiça Estadual. E o gargalo é a execução da sentença, ou seja, cumprir a decisão do juiz. Enquanto isso, as cadeias do país seguem cheias. O Brasil tem hoje mais de 620 mil presos. Mais de 280 mil começaram a cumprir pena no ano passado. As penas alternativas têm baixa adesão. Não significam nem 40% das sentenças. Os 3 maiores problemas que afetam o Poder Judiciário são excesso de processos, morosidade e a falta de acesso à justiça. Segundo a versão de 2016 do relatório Justiça em Números, elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça, a partir de dados referentes ao ano de 2015, o Poder Judiciário terminou o ano com quase 74 milhões de processos em tramitação, a serem analisados por 17 mil magistrados e outros 434 mil profissionais divididos entre servidores e auxiliares. A duração de um processo submetido ao sistema judicial depende de inúmeros fatores, como o tipo de procedimento, a complexidade do caso, tempo gasto na coleta de provas, prazos para a prática de atos processuais, como recursos, por exemplo, desempenho dos profissionais na condução do caso, cultura institucional, entre outros. Dados do Sistema de Informações do Sistema Penitenciário apontam que, das mais de 770 mil pessoas presas no país, 34,7% não foram julgadas, 64% são pretas ou pardas e 70% são mães. Outro fator de extrema importância quando falamos de encarceramento em massa é sobre a presença do machismo nas penitenciárias. Segundo os dados de uma pesquisa realizada em 2014 pelo Infopem, 75% das prisões no Brasil são exclusivamente masculinas, 17% são mistas e somente 7% direcionadas exclusivamente às mulheres. Esses números representam um grande problema quando relacionado ao aumento de mulheres encarceradas, pois de tal forma faltará espaço para estas nos presídios femininos e elas serão forçadas a se instalarem nos presídios mistos, onde possivelmente se tornarão vítimas de abusos sexuais, verbais e morais. A
Ademais, é notável o grande tabu existente quando relacionado à prisão feminina. Já é possível notar essa diferença por ser difícil a localização de pesquisas e também por não constarem nos interesses para discussões. Assim, as presas são tratadas como homens e, sendo assim, não levam em consideração as suas necessidades e particularidades do sexo feminino, biologicamente falando, independente de seus direitos humanos. Relatos e pesquisas afirmam que nem aposentos e nem médicos estão sempre disponíveis para atender as mães quando o assunto é relacionado à maternidade dentro do sistema penitenciário. E, mais raros ainda, são os casos em que podem ser levadas a hospitais para serem atendidas. Sendo assim, ocorrem partos em acomodações inadequadas. Esse é um exemplo da realidade feminina dentro do sistema penitenciário. No Brasil, de acordo com estudos feitos pelo IBGE, a população negra é vítima de 75% dos casos de morte em ações policiais, correspondem a 64% dos desempregados e 66% dos subutilizados. Dentro das prisões, esse número não tende a diminuir, já que eles representam 66% da população carcerária, enquanto a população não negra, que seriam os amarelos, brancos e indígenas, correspondem a 33%. Sendo assim, é como se para cada não negro preso, tivessem 2 negros presos. Esse estudo ele foi feito no ano de 2019, mas essa disparidade ela não vem dos dias de hoje, visto que em 2005 os negros representavam 58% do total dos presos, em 2019 esse valor subiu para 66%. Ou seja, a taxa de variação nesse período demonstra o crescimento de 377% na população carcerária identificada pela cor negra, enquanto a dos presos brancos foi de 239%. Isso tudo se deve a chances diferenciais e restritas aos negros na sociedade, atreladas às condições de pobreza que enfrentam no cotidiano, fazendo com que essa população se torne alvo preferencial das políticas de extermínio e encarceramento do país. Sendo assim, o racismo ele começa muito antes do encarceramento, desde as oportunidades reduzidas de trabalho, escolaridade e saúde, provenientes do racismo estrutural que afetam a vida da população negra em absolutamente todos os âmbitos.